Olá, meu terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, hoje nós vamos aqui para a nossa disciplina de História, né? A gente vai trazer nossa correção, né, de nosso conteúdo passado, o qual já foi até assunto do seu TD, e a gente vai conhecer aqui um assunto novo. A gente já está também se aproximando aqui dos finalmente da nossa unidade, mas a gente vai ter tempo, a gente vai conversando ainda. Nós estamos também já entrando no nosso quarto semestre, e por isso a gente já tem mesmo aí algumas disciplinas se encerrando, inclusive aqui História, né, mas ainda vai dar para a gente conversar bastante, tá? Então a gente vai trazer, né, a correção da página 106, tá? Em que vocês vão acompanhar aí essa correção. Caso vocês tenham feito ou não, a gente vai trazer aqui algumas sugestões, tá bom? Nessa primeira aqui, pessoal, diz o seguinte, né? De acordo com o texto, os portugueses colonizadores também assimilaram a cultura indígena, que outros tipos de hábitos indígenas ainda sobrevivem na nossa cultura. Aí vocês iam pesquisar, né, fazer uma pesquisa, anotar no caderno, tá bom? Mas caso vocês não tenham feito, não tem problema. Geralmente essa é uma atividade que a gente realiza em sala, para que a gente possa discutir, para que a gente possa conversar e socializar as respostas, né? De repente eu poderia, em sala, fazer junto com vocês. Mas para quem conseguiu, ótimo, parabéns pela iniciativa, tá bom? Para quem não fez, seria até bom fazer, tá, gente? Que é uma medida de você aprender também sobre essa cultura tão falada, né? Que a gente conversou tanto sobre essa cultura indígena, né? Sobre esses hábitos ainda, inclusive a gente trouxe nos assuntos sobre os índios que sobrevivem muitas aldeias ainda, sobrevivem muitos povos. Então seria bacana você entrar nessa da pesquisa e fazer mesmo a nível de conhecimento, tá bom? Bom, e na segunda questão vocês vão observar essas imagens e dizer o que você percebe de diferente entre elas. É uma questão bem parecida com a do TD. Nesse caso, né, tem uma pessoa com a cultura, digamos, de religião, né, mostra a religião. Outro é o índio. Esse outro é um vaqueiro, né, que é típico do interior do sertão. A outra imagem é uma pessoa, né, gaúcha. Então, assim, vocês vão aí anotar essa diferença. Só tem uma linha. Então, o que vocês podem dizer? Que é uma diferença de etnias, né? De etnias e de cultura, costumes, crenças. Dá para você anotar nessa linha, mais ou menos isso, né? Diferença de etnias, que no caso as raças aí, elas, né, se diferenciam. Tem uma pessoa que é a primeira imagem de origem africana, a segunda de origem indígena, a terceira que é uma pessoa, né, um peão aí, um cavaleiro, como é que digamos, um vaqueiro, então é de origem do interior, né, do sertão nordestino, enfim, uma cultura que eles adquirem, e uma pessoa gaúcha, uma cultura de pessoas brancas, né, então tem tudo isso. Então você vai anotar, né, as etnias, os costumes, crenças, o vestuário, que vocês percebam que até as vestes é diferente, né, então dá para você fazer tudo isso. A terceira questão, pesquisa o significado da palavra cultura. Aí você poderia pesquisar no Google, no seu dicionário, tá bom? E a sugestão de resposta que eu trago é o seguinte: cultura é um conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos e costumes que caracterizam um grupo social. Na quarta, observe as imagens e responda em que são diferentes. Escreva um pequeno texto a respeito da sua observação. Bom, gente, essas imagens, elas mostram cultura sendo, né, uma demonstração de cultura. O que é que diferencia nessa demonstração de cultura? O local, a forma como ela é manifestada, né? Por exemplo, tem aí imagens do carnaval, provavelmente proveniente aí do Rio de Janeiro, essas escolas, né, de samba, e outro muito parecido também, mas bem mais voltado a uma outra região. Então, o que você pode colocar aí? Que
A festa cultural é a mesma, mudando apenas o local e as pessoas, né? Que é uma festa representando aí talvez o folclore, o carnaval, enfim, né? Mas vai mudar de lugar, vai mudar de pessoas, tá bom? Então é isso, mais ou menos isso. A nossa próxima página, né? Pronto, só era essa página mesmo, aliás. Aqui a gente já vai conhecer o nosso novo conteúdo. Nós vamos falar hoje sobre o tempo, os fatos e as fontes históricas. Nós já tivemos, pessoal, um assunto bem parecido com fatos históricos, com fontes históricas também na nossa disciplina de História de Fortaleza. Inclusive, a gente conversou sobre o historiador, quem é o historiador, de que formas essas fontes históricas nós já tivemos também aqui na nossa disciplina de História, bem anteriormente, de que maneira elas se apresentam, como é que se dá essas fontes históricas, enfim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais e entrar também um pouco do tempo, o tempo apresentando esses fatos e essas fontes. Porque, assim, quando a gente fala de história, a gente fala de tempo passado, algo que já aconteceu e hoje nós estamos estudando, né, devido a alguns fatos que já ocorreram e aí deixaram essas histórias para a gente poder hoje, né, conhecer. História, vamos definir aqui, né, história é a ciência que se baseia em eventos ocorridos em um determinado tempo, tá vendo? Ela analisa o passado dos homens, sua forma de viver e sua relação com os demais, né, com as outras pessoas. Estuda o que aconteceu em tempos anteriores e como isso interfere no tempo presente, né? Quando falamos em tempo, pessoal, na história, estamos nos referindo a período, épocas, eras e fases. Não é o tempo hoje, o dia, o tempo, tá? É o tempo, o clima, né? Estamos nos referindo a isso. Em que período ocorreu tal coisa, em que época foi que ocorreu, né? Então, esse tempo trazido para a nossa disciplina, para a história, significa isso, está relacionado a isso, tá? Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos da história, organizados pelos historiadores que facilitam o estudo, né? Tudo que a gente vê aqui nessa disciplina, né, pessoal, e também lá na nossa disciplina de Fortaleza, História de Fortaleza, a gente vê que a gente está estudando tudo sobre o passado de Fortaleza. Então, foram os historiadores que deixaram essas fontes de pesquisa para a gente, né, e a gente vai ver o que é essas fontes de pesquisa, onde é que a gente encontra, quem são essas fontes de pesquisa, onde é que a gente acha? Em jornais antigos, em livros, em arquivos na internet. Hoje a gente tem muita internet a nosso favor, né? Esse é um meio em que a gente encontra muito isso. Então, tudo isso nos arquivos, né, que deixado pelos historiadores aí, e a gente pode encontrar essas histórias, esses fatos que ocorreram nessas pesquisas, nessas fontes de pesquisa, né? Os fatos históricos são acontecimentos cujo valor está relacionado a determinado grupo de pessoas. Para exemplificar, podemos pensar no acontecimento histórico da independência do Brasil, por exemplo. Nós dissemos que, a gente viu que, quando ocorreu a chegada dos colonizadores, dos portugueses aqui no Brasil, a gente só é possível hoje a gente só aprendeu como é que se deu essa invasão, essa chegada, devido às anotações, né, de Pero Vaz de Caminha. Lembra que a gente falou sobre isso, que ele escrevia meio que um diário, né, diariamente ele escrevia as coisas que iam acontecendo, como foram acontecendo, quais as pessoas que chegaram, de que forma chegaram. Então, assim, graças a essas anotações, dessa pessoa, né, desse escrivão, a gente hoje conseguiu, né, saber como é que se deu essa história da chegada dos portugueses no Brasil. Então, depois disso, né,
veio vindo aí a história do país e as histórias da cultura, a história das manifestações e também como é que se deu essa mistura de povos. Então as outras pessoas foram deixando essas histórias em algum local, em livros, escrevendo livros, foram deixando em jornais, enfim. Hoje nós temos, né, como nos basear, como a gente procurar esses fatos que ocorreram através desses registros deixados por essas pessoas que já viveram antes de nós, né? Bom, e resumindo aqui, né? Historiador, gente, eu vou definir, vou conceituar aqui quem é esse historiador, quem é essa pessoa que deixa esses registros para a gente. É a pessoa responsável por pesquisar, reunir, comentar informações a fim de conhecer e compreender alguns fatos. Ele se baseia em registros escritos, olha só, sonoros, orais, etc., conhecidos por fontes históricas. E nós conhecemos as fontes históricas lá na nossa disciplina bem anterior a essa, que existem várias fontes que deixam essas histórias, né? Filmes, fotografias, monumentos, né? Instrumentos, utensílios antigos, enfim, tudo isso, gente, ele forma aí essas fontes históricas deixadas por essas pessoas que já viveram antes de nós, né? Quando há necessidade de entendermos os acontecimentos passados, é preciso tentar reconstruir com fontes históricas disponíveis. Para reconstruir e compreender a história, é preciso pesquisar informações contidas nas fontes históricas, como, por exemplo, informações que estão lá em documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral, né? Traduções oral, enfim. Todo e qualquer documento, texto da época, mapas, ilustrações, livros, poemas, letras de música, fotografias, relatos de pessoas que viajaram, deixa eu ver aqui, panfletos, vídeos, chats, enfim, uma variedade de documentos é uma fonte histórica, porque, de alguma forma, registra o que se produzia numa determinada época. Por exemplo, uma carta deixada por uma pessoa que viveu há muitos anos atrás é uma fonte histórica, né? Ele relatou algo que aconteceu naquela época e hoje serve de fonte histórica para a gente. Os objetos arqueológicos, como roupas, utensílios, equipamentos, talheres, né, e outros, também são fontes históricas, porque trazem informações como era o cotidiano das pessoas. As coleções são conjuntos de exemplares que carregam valor histórico, como pinturas, jornais, revistas ou fotos. E a tradição oral corresponde aos depoimentos, né, de conhecimento que é passado de geração em geração e assim são construídos as fontes históricas de um povo. Exemplo, quando nós estamos assistindo um documentário que fale sobre as pessoas mais antigas ou sobre uma cultura da região, sempre esses repórteres, essas pessoas que vão fazer esse tipo de reportagem, eles se dirigem, eles procuram alguém mais antigo daquele lugar, porque aquela pessoa já viveu mais tempo, então aquela pessoa tem mais propriedade, facilidade e conhecimento de dizer algo que ocorreu no tempo que ela era criança, por exemplo, enfim. Então, esse é um registro oral, né? Geralmente é usado muito em entrevistas, esses programas de documentários, de quer mostrar um lugar, ou um lugar, como é que eu quero dizer? Em que as pessoas possam viajar no tempo, descobrir histórias daquele lugar, enfim, né? Lugares de pontos turísticos, tudo que aconteceu, enfim. Bom, e aqui, né, vocês vão conhecer algumas fontes históricas. Eu trago para vocês aqui uma listazinha, né, do que são consideradas fontes históricas. Fontes escritas, fontes não escritas, fontes audiovisuais, fontes visuais e fontes orais. As escritas são as certidões, cartas, testamento, livro, etc. As não escritas,
pedra, cerâmica, objetos, né, os utensílios. As audiovisuais, cinema, televisão, ou outros tipos de gravações, como foi o que eu disse, que são, né, alguém gravou alguma coisa, filmou. Fontes visuais, imagens e pinturas, fotografias, anúncios de publicidade, e as orais, justamente o que a tia Diana acabou de falar, são as entrevistas. São alguns relatos de pessoas que, né, gravaram alguma coisa e deixaram lá. Bom, e algumas imagens aqui traz, né, o que são registros, que são fontes deixadas pelas pessoas que já viveram. Por exemplo, as pinturas rupestres, né, que eram as pinturas em cavernas, nós já vimos isso lá na nossa aula de disciplina de oficina de negócios, moedas antigas, utensílios domésticos que as pessoas usavam, como esse tipo de lampião, esse tipo de ferro de engomar, cartas, a nossa própria certidão de nascimento, né, gente? E alguns objetos pessoais nossos que nos identificam como uma fonte histórica. Por exemplo, eu, tia Diana, um registro histórico meu que eu possa trazer, né, quando eu tiver um pouco mais de idade, ou até agora mesmo. Uma roupa, né, uma roupinha quando eu era criança, como vocês estão vendo na imagem, um brinquedo, né? Na minha família, um móvel que, né, bem antigo, que foi utilizado pela minha família, hoje tudo é moderno, não existe mais, ou se existe, é uma relíquia, é chamado de relíquia, né, gente? Então, tudo isso, né, são fontes históricas que servem para retratar aí a nossa história, a história de um lugar, a história de um povo, enfim, né? É mais ou menos isso, tá bom? Então é isso, meus amores, a nossa disciplina de hoje bem legal, um conteúdo bem interessante, ao qual não é desconhecido por vocês. Nós já discutimos isso em outras oportunidades, em outras disciplinas, em outros assuntos, e a gente veio só mesmo aqui agregar um pouco mais. Tá bom? Então, fiquem com Deus, né? Se cuidem e até a próxima aula.